Ô, glória. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, meu testemunho é muito grande, mas eu vou resumir. Eu não podia, meus irmãos, ter filhos. Quem acompanha a minha história, a minha vida sabe. Era uma pessoa com muitos laudos médicos, impossibilitando, assim, não tinha jeito mesmo de eu gerar. Faço tratamento para uma doença neural que chama neurite vestibular, com uso de medicamentos fortes. Então, eu já tenho uma predisposição na circulação do meu sangue a não ter filhos. Eu tenho um fator sanguíneo raríssimo, totalmente incompatível com o do meu esposo. Ovários policísticos. Por complicações de um aborto, eu tive que retirar metade dos órgãos reprodutivos. Então, assim, por várias vezes eu tentei engravidar. Eu tive 2 abortos de maneira muito complexa, muito difícil. E uma das vezes eu precisei tomar 5 bolsas de sangue para ver se os médicos conseguiam me reanimar. E o Senhor me livrou da morte. Mas, além de ter tido essa bênção da parte do Senhor, de ser livre da morte, eu tinha no meu coração um desejo muito grande de ser mãe, meus irmãos. Desde quando entreguei a minha vida para o Senhor, Ele me realizou muitos sonhos. Consegui terminar o ensino superior porque ganhei uma bolsa, consegui um casamento abençoado com uma pessoa muito boa, com uma família maravilhosa. Muitos sonhos eu realizei, mas eu ainda tinha no meu coração o desejo de ser mãe. Muito forte no meu coração, e o Senhor sabia disso, apesar de eu não compartilhar com muitas pessoas. E eu falava, meu Deus, eu sei que para mim é impossível, mas para o Senhor é possível. Era com muito pesar que eu fazia essas orações, meus irmãos. E quando eu via o tempo passando e eu só tendo abortos, eu e meu esposo chegamos à conclusão que nós não íamos mais tentar ter filhos. Porque, irmãos, mais difícil do que não conquistar um milagre é você pensar que conquistou e ele escapar pelas suas mãos. E uma mulher que sofre um aborto, quando sonha ser mãe, é isso que ela sente. Então, eu não queria passar por essa perca, por esse sofrimento, então nós tínhamos decidido que não iríamos mais ter filhos. Mas é incrível que quando o Senhor coloca um sonho no nosso coração, nem a gente querendo desistir dele, a gente consegue. E quanto mais eu falava para mim, eu não quero ser mãe, mais o desejo de ser mãe ardia no meu coração. Eu falava, meu Deus, tem algum mistério nesse negócio? Não, eu vou lutar por isso. Com muito sufoco, eu e meu esposo conseguimos fazer um plano de saúde para mim, para eu conseguir ter acesso a alguns exames que eu não conseguia no SUS. E mais uma vez, eu paguei convênio para ouvir da boca da médica que eu não podia engravidar. Aí eu falei, eita, meu Deus, eu vou colocar esse negócio nas tuas mãos. E desde então, meus irmãos, eu sonhava todo mês em ser mãe. E comprava dezenas de testes de gravidez e a cada mês era uma frustração diferente. E eu via mais uma vez que isso não era possível para mim. E mais uma vez eu me via desistindo do meu sonho. Foi quando, certa feita, meus irmãos, quando eu achava que já estava sofrendo, eu ouvi uma palavra que me magoou ainda mais. Que foi uma pessoa muito querida por mim, que disse para mim que eu nunca iria ter filhos. E ali, meus irmãos, o meu coração ficou demasiadamente dilacerado. E eu chorei muito, e eu me desesperei. E eu disse, eu acho que o Senhor esqueceu de mim, porque eu não escuto uma palavra de bênção, mas eu escuto só palavra de maldição. Já tinha 30 anos, e por causa da minha idade, apesar de ser nova, com tantas doenças, irmãos, o tempo era meu inimigo. E eu falava para o Senhor, meu Deus, mas não vai acontecer nunca. E eu ficava muito triste, meus irmãos. Não ouvia uma palavra de ânimo, somente palavras de maldição. Foi quando a Gilda me convidou para ir no culto na igreja do pastor Everton, da irmã Priscila, lá no Jardim Souza. Irmãos, naquele dia parece que o culto foi preparado para mim. Parece que Deus, no meu subconsciente, é como se eu achasse que Ele tinha me abandonado, mas naquela noite, não que Ele precisasse provar algo para mim, mas Ele me provou que Ele estava comigo, que Ele tinha ouvido o meu choro, tinha ouvido o meu lamento, todas as frustrações estavam marcadas ali no livro do Senhor, e foi quando Ele decidiu me exaltar, a igreja. É maravilhoso quando nós achamos que estamos esquecidos pelo Senhor e Ele mostra-se presente para nós e usa pessoas para falar conosco, e tem um hino que fala conosco, e tem uma irmã que se levanta em profecia e fala conosco, e você percebe que aquele movimento espiritual foi feito para você, e o tempo de você cantar na terra chegou.
Naquele dia, o pastor Everton chamou várias irmãs do círculo de oração e pediram para ela colocar a mão no meu abdômen. E naquele momento, irmãs, eu sentia como se pegasse um fogo muito grande. E as irmãs falavam no meu ouvido: minha filha, o tempo de cantar chegou, não se preocupe. Meus irmãos, eu não sei explicar, só quem estava naquele culto soube o mover espiritual que aconteceu ali. Eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Eu só sei que naquele dia foi feita uma cirurgia espiritual dentro dos meus órgãos reprodutivos. E a partir daquele momento eu tive a certeza absoluta de que eu ia ter um filho. E é incrível, meus irmãos, porque eu falava para o Senhor, nesse período que eu tentava engravidar, eu achava que eu estava no auge do meu sofrimento quando eu recebia uma negativa da parte do médico falando que eu não podia engravidar. Mas o auge do meu sofrimento foi ver todas as pessoas falando que eu não iria ter filho. E as pessoas me desanimando. Olha que mistério que são as coisas do Senhor para a nossa vida. Todos te desanimam. Os de casa te desanimam. Seus amigos te desanimam. O pessoal no trabalho te desanima. Até você mesmo te desanima. Mas aí bem no fundo do seu coração, você sabe que o que o Senhor plantou aí no teu coração é exatamente o que Ele tem para a sua vida. E eu tenho palavra profética para a igreja aqui nessa noite. Não desista de sonhar, não desista do seu sonho. O que tem no seu coração foi o Senhor que plantou, igreja. Eita, calabassurianda. Quantas das vezes a gente questiona o Senhor, coloca-o contra a parede, fala que não é possível, que não tem meios. Para mim, nem a medicina deu jeito, meus irmãos. Nem a medicina, eu tenho laudo, eu tenho documento, eu tenho vídeo, eu tenho foto. Nem a medicina era jeito para mim, mas teve um dia que, além do Senhor me enxergar durante toda a minha aprovação, mesmo que em silêncio, teve um dia, meus irmãos, que eu vi o mover e o agir de Deus na minha vida. Depois daquele culto, eu saí daquela igreja outra pessoa. O sonho adormecido, o sonho esquecido, o sonho frustrado saiu do meu coração. E eu comecei a voltar a ter esperança. Esperança, meus irmãos, é muitas das vezes o que nos falta. A luta do dia a dia, a tribulação, a palavra de desânimo tira do nosso coração a fé e a esperança. E aí a gente fica cada vez mais distante do nosso sonho. Mas o Senhor, Ele não te perdeu de vista. E Ele sabe que se você está sonhando, imaginando e pensando, é exatamente isso que Ele tem para a sua vida. E eu digo para você nessa noite, não desista. Quando finalmente eu saí daquele culto, toda a ansiedade que eu tinha foi tirada do meu coração. E certa feita eu estava com o Hudson em casa e eu disse: Hudson, eu acho que eu estou com infecção urinária. Não é normal ir tantas vezes assim ao banheiro. Você pode me levar no hospital, por gentileza? Ele falou: vamos. Quando chegamos lá, um hospital que é totalmente vazio, tinha gente até na calçada, plano de saúde particular. Eu olhei para ele e falei: vamos embora daqui. Tem muita gente, não vamos mexer com isso não, eu já estou até melhor. Ele me puxou pelo braço, ele falou: não, vamos entrar, nós estamos aqui. 2 ou 3 horas depois, irmãos, eu consegui passar no médico. Eu falei a minha queixa para ele. E ele, sem me falar da sua suspeita, me pediu alguns exames. Eu estava na sala de espera, aguardando os exames chegar, quando veio uma mulher de branco, que eu nem lembro direito do rosto dele. Ela veio balançando uma folha para cima de mim e falou: Elisandra. Aí eu falei: aqui. Ela falou: você está preparada? Aí eu falei: para quê? Como a família do meu marido é mineiro, né? Eles têm mania de falar qualquer coisa quando a gente fica doente, brincando, né? É aquela doença lá, que a gente tem costume de falar, é câncer, né? É uma brincadeira de família. Sem querer desmerecer os irmãos que passaram por esse momento terrível, mas é uma coisa que a gente tem por falar na nossa família, né? Aí eu fiquei pensando no meu coração, depois de tantos problemas de saúde, o sangue totalmente incompatível com o sangue do Hudson. Inclusive, um dos meus abortos, irmãos, foi porque o meu próprio organismo matou a criança dentro de mim. Tamanha minha incapacidade de não gerar. Meu organismo, ele acabou por dilacerar a criança. Estava sem os bracinhos, sem as perninhas. E aí, com 4 meses e meio, eu sofri um aborto.
Se fosse para mim ter um filho, meus irmãos, de acordo com a medicina, não poderia ser com meu esposo. Tipagem sanguínea totalmente incompatível. O meu sangue é raríssimo. Então eu poderia imaginar que o resultado daquele exame era qualquer coisa, menos um beta-HCG positivo. E quando a enfermeira veio balançando a folha para mim e gritou, você está preparada? Eu falei, para quê? Aí ela, você está grávida. Meus irmãos, eu não esperava. Quando o Senhor, Ele tira do nosso coração a ansiedade, a gente para de sofrer por uma coisa que tem certeza que vai acontecer. É incrível. Eu com o exame na mão, eu não esperava que fosse um resultado positivo de gravidez. E imaginaria menos ainda que uma enfermeira viria gritando no meio do corredor com o hospital cheio. Meus irmãos, naquele momento eu sei que eu comecei a chorar desesperadamente, de emoção. E ainda fui ler o exame sem acreditar. E entrei na sala do médico e falei, senhor, pode confirmar isso que está acontecendo? E depois de uma semana eu fiz outro exame de sangue de sexagem fetal para saber se era verdade mesmo, meus irmãos. Não é espírito de Tomé, não. É porque eu não estava acreditando mesmo que eu estava grávida. Meus irmãos, olha, eu e o Hudson, nós sempre conversamos entre nós que a Rebeca, ela tinha tudo para ser uma criança doente, com algum problema de saúde, alguma raridade, ou até mesmo depois de nascida ter algumas complicações. Nós já esperávamos por isso, apesar do milagre, porque sabemos que minha condição de saúde era muito raríssima. E durante a minha gestação, a minha médica ficava mais desesperada que eu. Eu nunca fiz tanto exame na minha vida. Meus irmãos, foi exame do fio do cabelo da cabeça até a unha do dedão do pé. Minha médica desesperada, e ela falava assim, eu não sei como que o seu exame está dando normal. Vamos pedir outro aqui. Meus irmãos, nem enjoo eu tive a gravidez inteira. Foi uma gravidez abençoada. A Rebeca foi o maior bebê da maternidade. Todo mundo falava. Nasceu com quase 5 quilos. Cheia de saúde, meus irmãos. A Rebeca nasceu tão grande que o colostro não sustentou e teve que dar fórmula na maternidade. Aí a glicemia dela baixou um pouquinho, né? Porque a médica falou, essa menina é muito grandona, vamos dar leite para aumentar a glicemia dela para você ir para casa. Meus irmãos, a Rebeca nunca teve um resfriado, nunca teve uma cólica, uma dor. A menina dorme a noite inteira. Acorda 9 horas da manhã e estava no carro dormindo e chega em casa e dorme de novo. Nunca tive problema na amamentação. A menina meus irmãos, é milagre do Senhor. Minha gravidez foi a mais perfeita que uma pessoa pode ter. Não tive nenhuma complicação. Mas eu tenho tanto de exame assim que a médica pedia, porque ela esperava que pudesse acontecer alguma coisa. A menina nasceu perfeita, a menina é saudável. Eu não sei o que acontecerá a ela e a mim daqui para frente. O Senhor pode permitir nos sobrevir algum problema de saúde. Mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque eu sei que a Rebeca é um milagre, igreja. A Rebeca é minha terceira tentativa de engravidar. E na vez que eu achava que ia dar errado, o Senhor olhou para mim e falou, é dessa vez que todavia eu me lembrarei de ti. Meus irmãos, às vezes eu olho para ela e eu não acredito como que o Senhor foi tão bondoso comigo, igreja. Eu poderia ter alcançado qualquer coisa como ser humana, como mulher, mas gravidez, irmãos, não era possível. E o Senhor olhou para mim e viu graça. Não porque eu seja especial, mas é porque eu sou pecadora como você que está aqui. Então não desista, igreja. Se o Senhor mexe nas células, nas estruturas, no DNA e faz uma estéreo gerar, o que é o seu problema para o Senhor, igreja? Ainda que todavia seja mais complexo, difícil, impossível do que o meu. Aí o Senhor diz para a igreja nessa noite, nada é impossível para mim. O Deus que me trouxe aqui para contar esse testemunho é o mesmo que nos lembra a cada momento que nada é impossível, igreja.
O milagre não é inalcançável para você. A circunstância pode ser totalmente ao contrário, mas é neste exato momento e neste contexto que Deus, Ele prepara, irmãos, toda a situação a nosso favor. Então não desista e não desanima. Hoje eu vim aqui com o meu milagre, igreja, a cara do Pai, minha Rebeca, para dizer para vocês: nada é impossível para o Senhor. Deus seja louvado pela vida do pastor Everton, da irmã Priscila, que me colocaram no caminho do milagre, da Gilda, do Alain. É bom andar com crente, igreja, que quando você está desanimando, pensando em desistir, eles mandam aquele zap abençoado para você: hoje você vai para a igreja. Então cuidado com quem você anda no seu caminho do milagre. Gente, para nos colocar para baixo tem muito. Agora, para olhar para você e falar: não, vamos para a igreja porque lá é o teu refúgio, lá é a casa do milagre, a casa da bênção. Aí são poucos e raros. Para estes, nós temos que dar o devido valor. Então, Deus seja louvado pela vida de todos que me colocaram no caminho do milagre, e por essa igreja abençoada que me ouve nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.